Estamos dando início a mais um programa Diversidade, uma parceria entre o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e a TV PUC. Estamos começando uma série de programas, de 10 programas, onde vamos discutir políticas públicas. Vamos discutir vários temas nesses programas. Hoje, vamos discutir a questão mais geral. O que é que falamos, do que estamos falando quando falamos de políticas públicas? Para discutir essa questão, estamos recebendo aqui hoje o professor Francisco de Oliveira, professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, coordenador científico do Centro de Estudos de Direitos da Cidadania. E a professora Maria da Graça Gonçalves, psicóloga, professora de Psicologia Social da PUC de São Paulo, diretora da Faculdade de Psicologia da PUC e conselheira no Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Para começar o nosso debate, vamos assistir a uma matéria feita especialmente para esse programa. Vamos lá. Você sabe o que são políticas públicas? Não sei. Políticas públicas não tenho nem ideia. São políticas que as prefeituras, estados e governo federal lançam para a sociedade. Políticas públicas? Mais ou menos, não sei muito não. Mais importante do que definir é contextualizar do ponto de vista histórico. As políticas públicas, tal como nós conhecemos hoje, estão diretamente associadas às transformações, sobretudo do capitalismo, a partir do final do século XIX em diante, quando, na verdade, o Estado passa a ter um papel mais importante, não apenas residual, na coordenação das ações voltadas para o conjunto da sociedade. A política pública pode nascer de uma pressão social. Nesse caso, a manifestação popular faz com que os direitos se transformem em objeto de intervenção por parte do Estado. Ela pode nascer também de um órgão público, seja uma prefeitura, um ministério ou uma secretaria. Então, são os legisladores que criam ou aprovam uma lei. O poder legislativo tem um papel fundamental, pois ele que disciplina como executivo, o poder executivo pode exercer uma política pública. Fundamental num país, particularmente num país como o Brasil, que é um país pobre, que é um país imenso, que é um país que enfrenta dificuldades de uma ordem, que é o de ter uma diferença social muito grande. Nós temos que pensar em políticas públicas. Não há como resolver problemas de grande porte no Brasil sem políticas públicas. Na hora de propor estas soluções, o papel de profissionais que estão em contato com as necessidades da população é essencial. O psicólogo, e particularmente o psicólogo social, a avaliar a circunstância e o campo da subjetividade social, ele pode indicar aos responsáveis, ao governo municipal, ao governo estadual e ao governo federal, aonde atuar para garantir o atendimento do ponto de vista da subjetividade adequado para a população. Crianças e adolescentes da rede pública de ensino. Estes são os maiores beneficiados das políticas voltadas para a educação, como esta que acontece em São Miguel Paulista, bairro carente e violento da Zona Leste de São Paulo. Essa aqui é uma das escolas onde funciona o projeto Recreio nas Férias. A lei foi criada em 89 pelo Executivo Municipal e hoje são 130 mil crianças atendidas em toda a cidade. A escola se transforma. Tem jogo de mesa, ping-pong, vôlei, pintura e até passeios pela cidade, tudo supervisionado por monitores. E a garotada, que não teria condições de viajar nas férias, ganha segurança e diversão. Aproveito, eu venho pra cá, brinco, vou pras excursões com as minhas primas, a gente fica pra se diverte. Em cada pincelada, eles vão transformando tinta em arte, ou quase isso. Mas as férias vão ficando mais coloridas. No desenho tem mar, assim, folhas. Por isso que nós estamos desenhando essa paisagem bonita. Este é apenas um exemplo do resultado final de uma política pública. E é para atuar assim, no dia a dia das pessoas, que as políticas públicas existem, organizando recursos, criando serviços e beneficiando a sociedade.
Professor Chico de Oliveira, do que se fala quando se fala de políticas públicas? Políticas públicas é uma redundância, Ana. Tudo que é público é política. Mas, de qualquer forma, adotou-se esta denominação para uma série de ações concertadas que partem do Estado, dirigem-se à sociedade, tratando sempre de aspectos que todos dizem respeito à completude da cidadania. Em outras palavras, políticas públicas, seu sinônimo é cidadania. Quer dizer que na nossa vida, no nosso cotidiano, tudo que a gente nem percebe, o ônibus que a gente toma, a rua onde a gente anda, tudo tem a ver, a escola onde a gente vai, o atendimento de saúde, tudo tem a ver com políticas públicas. Tudo tem a ver. O destaque dado com essa denominação é para afastar da antiga assistência privada, que era a forma pela qual, antes do capitalismo, sobretudo antes do século XIX, necessidades e a construção de normas era da alçada dos poderes privados e o Estado tomou a seu cargo, daí essa denominação. Mariana Graça, como é que os psicólogos podem contribuir nas chamadas políticas públicas? Quando a gente fala psicologia, psicólogo, a gente pensa em subjetividade, a gente pensa em individualidade. E, portanto, a gente pensa nos sujeitos de uma forma isolada. Políticas públicas é coletivo, é público, é a sociedade, é a cidadania. Isso não é incompatível? Como é que os psicólogos lidam com essa questão? Subjetividade e políticas públicas. Então, na verdade, eu acho que não é incompatível, né? Pelo contrário, eu acho que assim, a participação dos indivíduos no contexto público, nas relações com os outros, no espaço público, ela tem que ser pensada reconhecendo e valorizando essa dimensão da individualidade. Agora, individualidade não significa individualismo, embora a gente viva uma sociedade que reforça, valoriza, até de maneira exagerada o individualismo, né? Não necessariamente falar do indivíduo é falar do individualismo. A gente pode, e acho que a psicologia pode fazer isso, é falar do indivíduo voltado para o coletivo, o indivíduo que compartilha, o indivíduo que vive publicamente, que se relaciona, que tem algo a trocar. E acho que a psicologia pode contribuir nessa dimensão, né? Mostrando, inclusive, o que é que favorece o individualismo e o que pode favorecer a vivência coletiva, né? Então, o desenvolvimento da cidadania, quer dizer, como é que o indivíduo adere a isso, como é que ele contrata isso com os outros, como é que ele reconhece o seu lugar e o dos outros, até para poder viver nesse sentido da cidadania. Então, a dimensão subjetiva ela é fundamental nisso, né? Se a gente não reconhecer o que ela tem de importante, se a gente não reconhecer as dificuldades e as possibilidades disso, a gente faz uma dicotomia entre o indivíduo e o coletivo, entre o social e o individual, que tem que ser superada. É verdade que a nossa sociedade faz essa dicotomia, o nosso tempo, em muitas situações faz isso, mas acho que a psicologia tem elementos para contribuir para a sua superação. Falando de individualismo, de tradição individualista, professor, como é que a gente pode pensar as políticas públicas no Brasil? Porque a verdade é que nós temos uma tradição de uma burguesia ou de um poder muito voltado para os seus interesses. Como é que é isso? Como é que a gente pensa, como é que são construídas as políticas públicas? É alguém que dita, que diz assim, a educação vai ser assim, a saúde vai ser assim, ou é resultado de um debate na sociedade? Como é que essas coisas são no Brasil? O Brasil tem uma trajetória muito complicada de políticas públicas, né? A nossa formação histórica é uma formação que os clássicos chamaram de patrimonialista, isto é, um Estado em que não se distingue o público e o privado. Portanto, todas as políticas públicas que só começam a ser efetivas no Brasil, na verdade, depois dos anos 30, é quando elas ganham essa cara pública universalizante, tiveram muitas dificuldades. E mesmo hoje,
apesar de que as políticas públicas já são inúmeras, já se lhes reconhece esta vocação universalizadora, aqui e ali, em redutos mais oligárquicos, a política pública é transformada numa espécie de propriedade do político, ou de oligarquias, ou de grupos. E, portanto, a trajetória das políticas sempre teve muita dificuldade no Brasil. Além disso, falando do grupo da burguesia, ela também nasceu banhada nesse patrimonialismo, de modo que não distingue bem onde começa o público e onde termina o privado. É porque a gente vê muitos projetos de lei, né, que se você pergunta ao deputado por que esse projeto, o que você pretende com isso, a gente tem uma resposta que nos surpreende, né? Que é assim, porque eu tenho um amigo, porque a minha mulher fez um tratamento e aí eu resolvi, é nisso que se traduziria esse interesse pessoal. Qual é o inverso disso? O inverso disso são políticas universalizadoras, que é a demanda da sociedade moderna. Por que as políticas exatamente se tornaram públicas? Porque o espaço do privado é incapaz de processar a complexidade de uma sociedade de classes, de uma sociedade aberta, de uma sociedade plural, onde os conflitos privados são insuficientes para resolver questões, arbitrar disputas, tentar transmitir bem-estar à população. Então ela toma esse caráter público. É uma superação dos limites e da insuficiência do privado. Quando os políticos se remetem a isso, e quase todos o fazem, sempre usam a primeira pessoa do singular. Eu fiz, eu mandei o projeto tal, e nas suas comunidades, nos seus redutos políticos, sempre anunciam: esta ponte está aqui porque eu coloquei o dinheiro no orçamento do Estado. Isto é um velho vício que politicamente prejudica muito, e só oligarquias e privatismo são como vampiros. Eles não resistem à luz. Ótimo. E, Graça, os psicólogos, quando entram nesse espaço da construção das políticas públicas, eles entram muitas vezes como técnicos, né? Estamos pensando ali ele como psicólogo, não ele como cidadão, mas ele como psicólogo. Isso significa alguém que domina uma técnica. A política é um lugar onde não se tem neutralidade, muito pelo contrário, tem posicionamento. Como é que fica isso? E a técnica não tem que ser neutra? Você não tem que estar aberto para tudo, igualar a todas as condições? Como é que o psicólogo vive esse conflito, se é que ele existe, entre ser técnico e estar trabalhando para definir políticas? Eu acho que a psicologia sempre esteve, de alguma forma, comprometida com o seu tempo, né? Sempre refletiu interesses presentes no tempo em que as ideias, as explicações sobre a subjetividade foram feitas, foram elaboradas, e acho que, até num certo sentido, a psicologia contribuiu para essa situação que o professor estava colocando, né? Quer dizer, a psicologia valorizou uma coisa que é própria do tempo em que ela surge, a individualidade, valorizou extremamente, como se, assim, qualquer discussão de um posicionamento mais público, uma presença do indivíduo no espaço público, fosse uma perda da sua individualidade, né? Então, a psicologia sempre seduziu com essa ideia dos mistérios da individualidade que deveriam ser preservados naquilo que eles teriam de essencial. Isso mostra um compromisso, uma visão de mundo, de homem, de sociedade, que a psicologia adotou de maneira predominante na sua história. Eu acho que dá para pensar diferente, quer dizer, dá para se posicionar a partir de uma outra perspectiva de homem, de sociedade, e aí tentar entender a adesão desse homem à convivência, a adesão aos valores coletivos, à solidariedade, né?
adesão realmente a um outro tipo de situação, e isso requer um posicionamento. Quer dizer, não dá para o psicólogo ser neutro, não dá para ele achar que ele só conhece algo da subjetividade, como se isso não tivesse implicado numa direção, para onde ele quer ir, para onde a sociedade deve ir, que homem é esse, como é que ele pensa o homem. Então, eu acho que todo projeto de atuação, todo projeto profissional, ele é necessariamente um projeto político. E requer realmente que o psicólogo se coloque claramente qual é a sua concepção de homem, de sociedade, que mundo ele quer, como ele pensa a convivência das pessoas, como ele insere a sua atuação técnica, vamos dizer assim, num projeto mais amplo, que é um projeto político. Né? Então, eu acho que é esta relação. Professor, mais democracia, mais conflitos, né? Para definir políticas públicas. Como é que é a sua avaliação hoje do que vivemos, né, hoje no Brasil? A gente conquistou, depois de todo um período de ditadura, nós conquistamos efetivamente um espaço mais democrático e temos hoje a possibilidade de ter políticas públicas definidas a partir de uma participação maior da sociedade? Como se avalia o Brasil hoje? Ou o Brasil pós-ditadura? O Brasil pós-ditadura experimentou, de fato, uma maior abertura, uma maior penetração das demandas populares na formatação de políticas públicas. De fato, a ditadura chamou a si conjunto de políticas como sendo puramente técnicas, para as quais as classes sociais, os grupos, a população não tinha nada o que dizer. Essa é uma visão falsa e, portanto, avançou-se muito. Mas, infelizmente, é preciso anotar que, enquanto se avança na democratização, num certo sentido, noutro, ela é frequentemente ameaçada. Porque o Estado tem uma vocação intrínseca ao reducionismo. E o Estado democrático também. O Estado democrático é acompanhado, digamos, dessa vocação reducionista que é própria do capitalismo contemporâneo. E por isso a política está sendo transformada, muitas vezes, em técnica. E tenta-se retirar a política pública, que é construída na disputa e no conflito, como se ela fosse apenas uma instância técnica. Para isto, a sociedade deve estar preparada, com grupos organizados, para intervir ativamente e contrarrestar essa tendência que é poderosa e que transforma a política ou melhor dizendo, transforma as políticas públicas na negação da política. Quer dizer, tentando impor modelos que, na verdade, retiram a iniciativa da cidadania e dos seus representantes. Os psicólogos respondem como a isto? Porque o professor está dizendo a importância da sociedade se organizar para garantir a discussão dos seus interesses, das suas demandas, das suas necessidades. Os psicólogos vêm participando hoje nessa construção. Como é que eles vêm enfrentando essa questão? Os conselhos, o papel das entidades, como é que está isso? Como é que se avalia? Nos últimos tempos, os conselhos têm mesmo feito uma defesa da atuação dos psicólogos em relação à elaboração, defesa de políticas públicas. E, na verdade, num primeiro momento pode até parecer um interesse corporativo, poderia parecer, né? Porque é uma defesa de um espaço de exercício profissional, de expansão do campo de atuação dos psicólogos, né? Para além dos limites que a nossa conjuntura coloca para a atuação mais tradicional da psicologia, no espaço do consultório, no espaço privado. Quer dizer, trabalhar nas políticas públicas poderia parecer uma luta corporativa. Eu digo que ela não é exatamente porque é uma luta, sim, pelo exercício profissional, mas um exercício que amplia a possibilidade da psicologia atingir a população, né? E que vai exatamente na direção de reforçar, e é por aí que tem ido os conselhos, é essa defesa que se tem feito, reforçar os espaços de construção democrática das políticas, de participação
da população, dos movimentos organizados, de setores organizados, né? A defesa, a gente tem todo um trabalho na defesa dos direitos humanos, né, que a gente associa ao trabalho da psicologia, procurando ver onde que o psicólogo atua e como que na sua atuação ele faz essa defesa concretamente, né? Então, toda essa luta está aliada a esses espaços. Os órgãos de controle social, os psicólogos têm acompanhado, têm participado, têm levado a sua contribuição nos órgãos de controle social. Então, há realmente, acho que uma clareza, né, e isso tem que ser, com certeza, incentivado, valorizado, e a gente tem que continuar trabalhando nisso, da necessidade de estar lutando, discutindo políticas públicas nesses espaços, né, nesses espaços de construção democrática, levando daí a contribuição da psicologia. Portanto, atuando de maneira organizada, a partir, né, das entidades representativas, dos lugares de atuação, e defendendo esses espaços e realmente identificando aí as necessidades e as políticas que realmente atendam às demandas sociais, no sentido, né, de termos uma sociedade que resolva as suas questões mais fundamentais. Quer dizer, você está colocando que você não vê contradição de uma entidade como o Conselho Profissional, que é corporativa, no sentido de que reúne uma categoria, com esta entidade debater, promover, incentivar os psicólogos na contribuição da construção de políticas públicas. Não há uma contradição aí? Então, eu acho que não é o corporativo no sentido estrito, né? Por exemplo, a gente tem algumas situações, algumas categorias que fazem essa defesa. A gente está enfrentando agora uma situação que é em relação ao Conselho de Medicina. Os Conselhos de Medicina estão defendendo uma lei, que é o ato médico, né? A caracterização do ato médico como sendo uma atividade específica do médico, que a gente vê com muita preocupação. Por quê? Primeiro, é uma compreensão restrita, reducionista da atuação na área da saúde, e aí sim é uma defesa de, né, reserva de um determinado campo de atuação para um determinado grupo profissional. As entidades da psicologia têm ido noutra direção, é a defesa de um campo de atuação que envolve outros profissionais, que vai na direção da promoção da saúde de uma forma mais ampla, né? E que leva, sim, a contribuição específica da psicologia, mas leva dentro das necessidades colocadas. Então, não é a pura defesa do que os psicólogos têm o direito de fazer, ninguém mais. Não, é a defesa de um espaço de atuação que é também coletivo. A gente viu na matéria o exemplo da educação, né, de um trabalho em educação, que, aliás, é um dos temas que a gente vai debater nos nossos programas. Que outros elementos do cotidiano, onde é que está na nossa vida? Eu falei um pouquinho disso lá no começo com você. Queria que você retomasse um pouco, no nosso cotidiano, onde estão as políticas públicas? Como você salientou no princípio, estão por toda parte. Não há um lugar, um segmento de nossa vida cotidiana que não esteja sendo objeto de uma política pública que parte do Estado. Não há nenhum deles. E é interessante porque a gente fala de reais necessidades, né? A Graça falou de reais necessidades, e você falava de organização. É a única forma de se ter uma política pública que responda a reais necessidades é a organização, porque existe outra forma de se descobrir quais são as reais necessidades? Não existe. Mesmo em qualquer sociedade não existe. Às vezes imagina-se de uma forma um tanto fictícia, um tanto mitificada, de que os primeiros tempos do capitalismo, do liberalismo, era uma puro relações pessoais, individuais, que se cruzavam no espaço que a ciência social chamou de mercado. Né? Isso é uma ficção. Quer dizer, uma sociedade desse tipo jamais existiu, em parte alguma do mundo, mesmo ali onde as tradições liberais são muito fortes. Né? Há sempre a presença do Estado. Quer dizer, o Estado, dizia um filósofo famoso, é uma espécie de conformação da sociedade. Ele recebe os impulsos e demandas fundamentais da sociedade, as transforma em normas
e as devolve à sociedade. Portanto, mesmo ali, onde se pensa que existiu o mundo livre, ele sempre foi permeado da presença estatal, que é a presença que universaliza. Universaliza tanto no sentido do conflito, quanto da supressão do conflito. Então, de fato, não existiu nunca, pelo menos na sociedade sob o capital, nada que não esteja profundamente impregnado desta tendência que é totalizadora, que se chama Estado. Talvez no passado mais recuado, nas comunidades, tenha existido uma forma não penetrada por essa instituição que nós chamamos Estado. Mas mesmo no mundo feudal, que não é o mundo capitalista, o Estado sempre esteve presente. Bem, quer dizer que é participar, né? A população não adianta queixar só de que as suas reais necessidades não são atendidas. Precisa se organizar e participar para poder ter uma resposta de políticas públicas adequadas. Esse é o nosso primeiro programa sobre políticas públicas. No próximo programa nós vamos discutir educação. Vamos estar debatendo especificamente a progressão continuada, né? Terminamos aqui agradecendo ao professor Francisco de Oliveira, professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e coordenador científico do Centro de Estudos dos Direitos da Cidadania, e a professora Maria da Graça Gonçalves, psicóloga, professora de Psicologia Social da PUC de São Paulo, coordenadora da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Muito obrigada e até lá, até o nosso próximo programa. Diversidade, uma realização do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e TV PUC São Paulo.